Muito bom dia Paulínia, bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Tudo bem, pessoal? Estamos começando aqui. Você que está entrando agora, seja muito bem-vindo à Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui da cidade de Paulínia, né? Nós estamos neste domingo, é um pouco atípico. Eu acredito que ninguém imaginava que chegaremos a esse ponto, né? Eu, inclusive, estava imaginando os meus pastores, amigos que estão por toda a parte desse país fazendo um culto, onde você chega na igreja, estacionamento vazio, cadeiras vazias, não tem obreiros, não tem membros. É até muito engraçado isso, mas a gente sabe que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu confesso a vocês que eu nunca imaginei que a igreja chegaria a esse ponto. Estamos fechados para cultos, aglomerações, mas estamos abertos para atendimentos, né? E se você é aqui de Paulínia, se você precisar de um atendimento, conte com a gente está aqui para atender você, para dar a você todo o suporte, e claro, com toda a prevenção, precaução, você pode ter certeza disso, não é verdade? Estamos obedecendo às autoridades, estamos obedecendo o nosso governo, e o que nós queremos, na verdade, é não deixar com que o coração das pessoas se esfrie. A gente não quer que as pessoas se afastem de Deus. A gente percebe que esse momento que o país está passando é um momento tão demoníaco que muita gente, por causa dessa quarentena, muita gente, por causa deste momento tão delicado do país, né? Muita gente acaba se esfriando na fé, deixando a fé real, a fé verdadeira. Muitas pessoas acabam se apegando em outras coisas. E não deixe isso acontecer com você. Nós estamos aqui fazendo esse culto ao vivo, né? Vou deixar gravado para que outras pessoas possam assistir durante o dia hoje. Mas a maior das intenções é que o Evangelho continue alcançando o maior número de pessoas. A gente quer isso para você, para sua casa, para sua família, e que você possa perceber isso, e não deixar com que o diabo acabe com você, acabe com a sua fé. E nós temos notado nos últimos dias muita coisa que a gente tem ouvido, muita coisa que a gente tem percebido, o quanto o diabo tem maquinado o mal na cabeça das pessoas, né? O quanto o demônio ele tem agido na mente das pessoas. E eu estava em casa ontem, orando a Deus, falando com Deus e tudo mais, e eu me lembrei de uma passagem, de uma palavra que inclusive já preguei algumas vezes, né? Mas queria compartilhar com todos vocês. E eu queria agora chamar a atenção de todo mundo que está online, todo mundo que está ao vivo agora comigo, aqui pelo Instagram, Facebook vai entrar e vai entrar pelo YouTube também, tá bom? Você que tem aí as mídias sociais, acesse lá youtube.com/IIGD Paulínia, você vai ver essa mensagem depois lá, assine o canal, compartilhe, eu tenho certeza que vai alimentar a sua fé, tá bom? No Facebook é IGD Paulínia e Instagram, @IGD Paulínia, tá certo, pessoal? E você que está ao vivo aqui comigo, eu gostaria muito que você parasse um pouco os comentários, que você parasse um pouco só pode bater o coraçãozinho aí, né, dar as curtidas aí, mas os comentários aguenta, porque agora é o momento da palavra, é o momento de Deus falar ao seu coração, e essa mensagem é muito, muito séria, e que você possa guardar isso contigo, tá bom? Se você tem a sua Bíblia aí, se não tem, vai lá, corre, pega, você está na sua casa, tem jeito, vai lá, pegue a sua Bíblia, aproveita também, que no final eu vou abençoar o copo com água, tá bom? Todas as pessoas que estiverem participando, você, não importa se está ao vivo aqui nessa live, você está assistindo em outro horário, você pode pegar um copo com água também, que eu vou abençoar, a bênção vale para isso, tá certo, pessoal? Pode ter certeza que o poder de Deus vai te alcançar da mesma forma. Então, você que está com a sua Bíblia aí já pegou? Beleza, vamos lá então. Primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 14, a Bíblia fala no versículo 9 em diante o seguinte: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estareis como falando ao ar. O apóstolo Paulo estava dizendo que quando a gente tiver que falar, a gente tem que falar de maneira clara e objetiva. Porque senão é como se a gente estivesse falando para o ar, falando para qualquer pessoa, falando de qualquer jeito, sem ninguém entender. E aí ele continua dizendo mais, o porquê que é preciso falar claramente, né? De uma maneira inteligente, né?
O versículo 10 diz: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. O apóstolo Paulo está dando para nós aqui um recado tão importante. Ele está dizendo que há muitas vozes neste mundo e todas elas têm o seu sentido, têm a sua importância, têm o seu motivo. E a gente está vivendo um tempo de muitas vozes. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas têm buscado tanta informação, né? E não têm se preocupado em ver se essa informação é inteligente ou não, clara ou não, objetiva ou não. O demônio, ele é tão astuto que ele sabe disso. E ele, de alguma forma, ele tenta entrar na sua vida dessa maneira. Ele tenta, através de uma palavra, através de uma voz, uma significância a respeito de uma doença, a respeito de uma miséria, de uma necessidade. O motivo, às vezes, do diabo falar ao ouvido, falar à cabeça, falar às pessoas, é justamente isso. É fazer com que a pessoa ela perca a paz e a esperança. O Paulo não estava errado. Ele deixou isso claro. A Bíblia, ela é muito clara quando ela se trata de fé, quando ela se trata de medo, quando ela fala sobre certezas. Então, aqui ele está dizendo, gente, tem muitas vozes neste mundo e todas elas têm um motivo, uma significação. A verdade é que o diabo ele vai usar alguma voz para tentar barrar você. É um versículo 10, primeira carta aos Coríntios, quem está chegando agora, capítulo 14, versículo 10 diz: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Ou seja, tem uma importância. E qual a importância? A gente pode ver alguns exemplos, né? Então vamos lá. Aqui na segunda carta aos Coríntios mesmo, do lado aqui, no capítulo 11, é um versículo muito conhecido dos cristãos, né? Que diz assim, ó, segunda carta aos Coríntios, o capítulo 11, no versículo 14, diz assim, ó: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Está percebendo? Primeiro Paulo diz que há muitas vozes neste mundo e todas elas têm um sentido. Depois ele diz que não é para se espantar, não é maravilha que o diabo se transforme em anjo de luz para enganar as pessoas, para fazer com que pareça aquela voz muito boa, mas tem um sentido demoníaco, diabólico. Tem voz que você ouve que ela pode ser muito boa, aparentemente, mas às vezes o sentido dela é demoníaco. Cuidado com as vozes que você tem ouvido, seja por pessoas fisicamente conversando, seja por internet, notícias, vídeos. O diabo está solto, ele está falando, ele tem a intenção de fazer com que as pessoas sejam influenciadas por ele, e ele vai falar. A importância da voz de Satanás é o seguinte: é para levar você para o inferno, é para tirar a sua paz, é para tirar a sua alegria, é para colocar um medo em você. Vamos dar esse exemplo do nosso país hoje. Quantas pessoas que vendo o governador chegar num palanque, né? E não palanque, mas diante da televisão, num pronunciamento, e ouvir o governador dizer: olha, fique em casa porque o bicho está pegando. Imagine as pessoas que não têm muito entendimento, as pessoas que não têm fé, as pessoas, por exemplo, que deixam entrar o medo, aquele medo repentino, e de repente começa a se desesperar por causa disso. Você já parou para pensar que é uma voz que o sentido é até bom, entre aspas, né? Mas que coloca em você um medo, um receio. E tem gente que olha e já começa a dizer: será que eu já peguei? Será que eu já tenho isso? Eu fui trabalhar. E quantas pessoas têm que trabalhar, estão na linha de frente do contágio e precisam, né, de intercessões, orações, coragem, saber o seu direito em Deus, porque sabemos que além de ser algo físico, esse momento do nosso país é algo espiritual. O demônio está agindo, pessoal. O demônio está querendo esfriar a humanidade, está querendo esfriar o povo, está querendo esfriar aqueles que talvez sequer estavam conseguindo levantar sozinhos, entendeu? Para não vir na igreja, para não buscar a Deus, para não orar, para não adorar, para não ler Bíblia, para não pôr um louvor. Pensa a imensidão das ações do diabo nesse mundo, nesse Brasil. É coisa muito séria. E se você parar para pensar mais,
o diabo tem agido sorrateiramente falando. O diabo tem agido de uma maneira, de uma forma onde as pessoas elas estão deixando com que isso seja maior do que a palavra de Deus. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. São palavras que parecem ser excelentes, é de anjo, é de gente que cuida, é de gente boa, iluminada, mas o sentido é diabólico. Vamos dar um exemplo também, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Isso aqui é muito sério, hein? Mateus capítulo 16, preste atenção nisso. O versículo 22 diz assim, ó. Jesus estava falando a respeito do que iria acontecer. Jesus estava dizendo sobre as coisas que deveriam acontecer para que o homem pudesse ser salvo. Jesus estava falando do plano dele. Todos nós temos um plano, pessoal. Ninguém nasceu à toa. Ninguém nasceu por nascer. Todo mundo tem um plano. E aí Jesus estava explicando isso, falando para o pessoal. De repente o Pedro, a Bíblia diz no versículo 22, Mateus 16, 22, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você percebe que aparentemente o que o Pedro estava falando parecia ser legal? Não, Jesus, não vá para lá, não vai deixar o pessoal te crucificar, te levar preso. Jesus na hora entendeu e falou assim, ó, essa voz tem o sentido de atrapalhar o plano de Deus na minha vida. Qual é a voz que você tem ouvido e que tem atrapalhado o plano de Deus na sua vida? Irmãos, nós estamos na batalha das vozes. Nunca se teve tantas babaquices na internet como se tem hoje. Nunca se ouviu tanta ladainha, tanta conversa fiada, tanto medo como se ouviu hoje. Jesus está dizendo hoje aqui para você tomar cuidado, porque há uma batalha das vozes. Não é maravilha que o diabo se transforme em anjo de luz. Está dizendo que há muitas vozes neste mundo e todas elas levam para um sentido. Qual era o sentido da voz do Pedro? Pedro estava dizendo no versículo 22 aqui, olha, tomando a parte, começou a repreender. Rapaz, você quer dar ordem para Deus. É como tem muita gente aí que às vezes quer ensinar Deus, às vezes quer ser mais santo que Deus. Misericórdia, amigos. Toma cuidado. Qual é a voz que você tem ouvido? Parece ser boa, mas pode ter um sentido demoníaco. Ah, deixa eu te falar isso porque eu estou cuidando de você, eu me importo com você. Talvez está querendo atrapalhar o plano de Deus na sua vida. A semana vai começar. Qual é a voz que você tem ouvido? A semana terminou. Qual é a voz que você estava ouvindo? A voz do pânico, do medo, do desespero ou a voz de Deus? Jesus foi tão inteligente naquela hora, se ligou, percebeu. O versículo 23 diz, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Será que a gente tem coragem de falar isso? Para alguém que vem falar para nós de tantas e tantas coisas negativas, você, peraí, isso é coisa do diabo. Talvez não, a gente tem medo. Às vezes a gente tem receio. Misericórdia, meus amigos. Você que está me assistindo aí, se você não percebeu ainda, é o seu momento. É o momento de tomar a sua decisão. É o momento de você se acertar com Deus, se assumir em Cristo Jesus. E aí sim, aí as coisas vão mudar, porque aí é a voz de Deus que você vai ouvir. Não a voz do pânico, não a voz do medo, não a voz do desespero, da necessidade. Quando a gente está em volta de tanta palavra negativa, a gente tende a ter esse desespero. Toma cuidado com isso. Acorda, meu amigo. Hoje é o dia, esta é a hora. Eu vou fazer uma oração com todos vocês já. E quero que vocês assumam essa palavra. Nós estamos aprendendo coisa séria. Paulo disse, pessoal, tem muitas vozes no mundo e todas elas levam para um sentido. Ele disse, mas não é maravilha que o diabo se transfigura, né? Pareça ser anjo de luz, coisa boa para enganar. E estamos vendo aqui em Mateus 16, 22 e 23, que o Pedro, naquele momento, por mais que seja uma voz de compaixão, era uma voz para tirar Jesus do plano dele, irmãos. Amigos, acorda. Tem gente dando conselho para você e tirando você do plano de Deus, caramba. Será que você não percebeu que às vezes tem pessoas aí que estão dizendo que são seus amigos, mas têm colocado medo no teu coração? Cadê a fé real? A fé da determinação. Caramba! Jesus, será que eu estou ouvindo a voz do amigo ou estou te ouvindo? Naquela hora, Jesus percebeu, se ligou. Pedro,
Isso é demônio. Chamou Pedro de demônio, amigo. Chamou Pedro de demônio, de Satanás para trás de mim. Você está querendo atrapalhar, impedir o plano de Deus. Talvez você aí está pronto para fazer um curso, pronto para trocar de carro, pronto para abrir um negócio, pronto para fazer algo grande. E aí vem alguém com uma palavra negativa e atrapalha muito você. Eu estou aqui para te despertar e que Deus possa sacudir a tua fé e que a partir de hoje você possa ouvir somente a voz de Deus. Não se engane com as palavras de compaixão. Veja se está de acordo com a palavra de Deus. E eu quero orar por você agora. Você que está comigo aqui ao vivo, nesta live, estou aqui direto da Igreja Internacional da Graça de Deus, na cidade de Paulínia, Rua São Bento 741. Nós não estamos abertos para cultos, mas estamos aqui para dar atendimento, para dar um suporte com toda a higienização, com toda a precaução, respeitando as autoridades em o nome de Jesus de Nazaré. Tá bom? Prepara o copo com água, eu vou orar com você nessa hora, vou abençoar a sua vida e que você possa despertar com essa palavra em o nome de Jesus. Vai lá, pegue o seu copo com água e vamos entrar em oração nessa hora. Onde você está, continue segurando seu celular aí, seu tablet, mas feche os teus olhos e curve a sua cabeça e só ouça recebendo em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, é momento de oração. E é um dos momentos mais importantes, porque a oração ela sela a palavra que é dada. E eu venho diante de Ti em o nome de Jesus com um clamor, pedir por todas essas pessoas que estão assistindo, meu Deus, essas pessoas que estão acompanhando. Meu Deus, eu venho diante de Ti apresentar o copo com água e pedir ao Senhor que abençoe. Pedir ao Senhor que coloque o Teu poder, meu Deus, nessa água. Porque eu sei que a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes, como diz as Escrituras. Então ela é capaz de entrar aonde o remédio não entra. Ela é capaz, ó Deus, de alcançar aonde a mão do homem não alcança. A Tua palavra tem o poder, ó Deus, de identificar o que é errado e destruir. Então, Senhor, faça isso agora. Meu Deus, venha nesta hora sobre esta pessoa, do alto da cabeça à sola dos pés. Tira, Senhor, começando com medo, receio. Tira, meu Deus, desta vida toda ação demoníaca que tem impedido esta pessoa de receber o milagre, de receber a resposta, de ter, meu Deus, a sua bênção. Então, Pai, vem agora, em nome de Jesus, e eu me levanto contra você, diabo. Na autoridade do nome de Jesus eu digo fora desta vida. Eu te repreendo e digo em nome de Jesus Cristo, sai desta casa. Espírito da briga, da contenda, da doença, este demônio que tem agido através deste coronavírus, este demônio que tem agido através de uma bactéria, eu ordeno, saia daí em nome de Jesus. E Pai, que esta água seja o melhor remédio. Meu Deus, transforme cada gota, molécula desta água num melhor remédio e abençoe esta pessoa, dando alívio na alma, dando a cura para o corpo e dando a paz no coração. Eu os abençoo em o nome do Senhor Jesus. E que você receba essa palavra, que você diga amém e tome o seu copo com água, que nessa hora você receba a cura aí em o nome de Jesus de Nazaré. E nós estamos aqui na Rua São Bento 741, ao vivo da Igreja Internacional da Graça de Deus de Paulínia. E você que está nos assistindo, que você possa compartilhar este vídeo, que você possa compartilhar essa mensagem para o maior número de pessoas e que você também possa ser um canal de bênçãos para muitas e muitas e muita gente em o nome de Jesus, tá certo? E eu quero também avisar todas as pessoas que estão me assistindo aqui, nós temos aqui meios de você não ficar sem a palavra de Deus, por mais que a igreja esteja fechada para atendimentos, né? Melhor dizendo, para cultos, né? E sim aberta para atendimentos, que você possa assistir também o missionário R.R. Soares. Se você ainda não conhece o nosso site ongrace.com, se escreve ongrace.com, você acessa lá, tem a programação da HIT. Você que não tem a HIT na sua casa, se você não tem a nossa TV, você pode inclusive adquirir a nossa TV também pelo nosso site, ou se você preferir, você pode ligar 0 operadora 21 3265 5000. Repetindo, 0 operadora 21 3265 5000.
3265-5000, 0 operadora 21, 3265-5000. Você pode assinar a nossa TV e ter 24 horas por dia a HIT na sua casa, os canais da igreja, os pastores pelo Brasil todo, e você é abençoado, tá certo? E você que também gostaria de ajudar a obra de Deus, se você estivesse na igreja, talvez nesse momento você poderia dar uma oferta, uma doação, uma ajuda, que você não venha se limitar a isso. A igreja não para, a obra continua. Agora há pouco o missionário estava ao vivo também, direto do Rio de Janeiro. Eram 15 profissionais trabalhando, pessoal. É o ATV e não para. Nós temos as despesas, aluguéis da igreja, despesas físicas, né? Isso é muito sério. Então, se você puder, você pode ir ao banco assim que possível, pode passar e fazer um depósito, e aí você ajuda a obra de Deus. Banco Bradesco, agência 3378, a conta corrente é 29.315-meia dúzia. 29.315-meia dúzia. Banco Bradesco, agência 3378, conta corrente 29.315-meia dúzia. Combinado, galera? E que você possa ajudar a obra de Deus. Não pare. Se você puder também, você pode trazer o recibo, o seu dízimo, a sua oferta, recibo de depósito aqui na nossa igreja, e assim você ajuda a obra de Deus. A gente entrega um presente de muito obrigado, que é o DVD de mensagens do missionário e uma revista Show da Fé. Combinado? Vou ficando por aqui, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Não se esqueça, há muitas vozes e todas elas têm um sentido, e há sentidos demoníacos, pessoal. Nós vimos em Mateus 16, 22 e 23 isso. Então que você desperte e que você possa ser abençoado nessa hora, tá bom? Que Deus te abençoe, forte abraço, fique com Deus em nome de Jesus. Até mais, pessoal.